Olá, irmãos, tudo bem? Vamos ajustar aqui um pouquinho a câmera para que vocês consigam me ver melhor. Que bom, que grande alegria o Senhor Deus me proporciona em poder rever os irmãos, entre aspas, rever, né? Os irmãos poderem me ver por esse vídeo, mas assim, de uma forma limitada, diria até limitadíssima, nos revemos assim para a minha grande alegria, para a alegria da minha família, porque Tatiane e as meninas, né, vocês não conhecem a Hannah, eu espero que no próximo semestre, se for possível, nós cumprirmos o compromisso de estarmos aí com os irmãos. Eu deveria estar esse final de semana aí agora, e por conta do que está acontecendo eu não vou conseguir estar. Nós ficamos bastante felizes, nossa alegria é muito grande, porque os irmãos sempre tiveram com muito amor e carinho uma lembrança a respeito de mim e da minha família. Depois de 10 anos de organização e depois de 10 anos, quase 11 anos eu acho, que eu saí da igreja, né? 10 anos e meio que eu saí da segunda igreja aí de Martinópolis, que na época era a Congregação Betel, né? Nós nos alegramos muito de saber que os irmãos não esqueceram da gente aqui. Nós estamos pregando aqui nos 10 anos de organização, são 12 anos e meio, ou 13 talvez, até porque já tinha trabalhos antes, né? Então deve ter 13 anos, mais ou menos de 13 anos e pouco, a existência da congregação. Desde que era congregação, eu tenho uma placa, né, aqui, que vocês me deram quando eu estava saindo da congregação, a placa com assim, o primeiro pastor da igreja e tudo, e isso se mostra, não na placa em si, a placa é um símbolo do que vocês têm feito pela minha vida ao longo desses 12 anos, 12 anos, mais de 12, né, porque eu fui conhecer a congregação em 2007, se eu não me engano. Então, desde 2007 que nós nos conhecemos, né? Vocês são as primeiras pessoas que me conhecem como pastor, assim, ordenado, porque antes, quando eu era da Igreja de Santo Amaro, eu trabalhava como um licenciado, mas não tinha licenciatura do presbitério, tinha uma autorização informal, e trabalhava na Igreja de Santo Amaro, mas pastor, assim, sozinho, junto com presbíteros, porque aí era uma congregação que quase que vivia sozinha. Tinha 5, se eu não me engano, 5 presbíteros na época na mesa administrativa. Se eu não me engano, né, tinha 5. Era o James, era o Ferraz, o presbítero Wilson Júnior, o presbítero Clóvis, eu acho que ele era da mesa da época, e o presbítero Vicente. Eu acho que era isso, eu acho que era os 5, se eu não me engano. Depois a mesa administrativa passou a ter o Hector também compondo essa mesa. Nós tínhamos muitos irmãos que trabalhavam como diácono, né? Ainda que não tivesse nenhum diácono ordenado, mas tinham os diáconos que levavam muito a sério. Eu não lembro se havia algum diácono ordenado que não estava em exercício ministerial, não lembro agora. Mas talvez até tivesse algum irmão que fosse diácono. Mas eu me lembro das muitas viagens que nós fazíamos, eu e o seu Miro, para as reuniões de presbitério, para todo tipo de lugar e tudo mais. A gente lembra dos vários momentos de churrasco que os irmãos proporcionavam a mim, porque gosto muito, né? Os irmãos sabem que eu gosto de churrasco. E essas coisas me fazem ter uma lembrança muito feliz, irmãos, e saudosa. Realmente uma coisa para mim que me faz muito alegre saber que essa igreja tem 10 anos de organizada, que eu estive lá no início dela. Depois de tudo isso, tantas coisas mudou na minha vida, tantas coisas se alteraram na minha vida, assim, no sentido de que eu fui para muitos lugares, preguei em muitos lugares, e
e tive muitas responsabilidades, inclusive dentro da IPB, mas uma das coisas que mais me dá satisfação foi ter participado do início da história da igreja aí de Martinópolis. Eu me lembro que eu queria contar isso para vocês porque é uma coisa que sempre vem à minha memória. Nós, talvez vocês não saibam, né? Eu acredito que muitos não saibam. Mas eu e a Tatiane sempre nós falamos a respeito de Martinópolis. Até porque nós temos uma prudentina que, na verdade, vivia em Martinópolis. Nasceu em Prudente, mas vivia em Martinópolis, que é a Valentina. Vocês não conhecem a Hannah já nasceu aqui no Espírito Santo. Assim, nós temos muito, muito, muito amor, carinho, respeito. Nós sempre nos lembramos. Sabemos que não podemos ter uma constante ligação com os irmãos, até porque eu sou um pastor, vocês têm o reverendo Alencar, que eu conheci evangelista, se eu não me engano, acho que eu conheci evangelista, o Alencar. Eu acho que nós estávamos no conselho quando ele foi aprovado para ir para o seminário. Eu me lembro de ter ajudado ele com relação a algumas questões do seminário, eu não lembro bem exatamente o que foi, mas ele deve lembrar. Então, assim, nós temos muito amor, carinho, respeito pelos irmãos, mas eu queria lembrar de algumas coisas específicas nesses 10 anos aqui, mas que são da época que vocês aí não tinham a igreja organizada, né? Eu era pastor auxiliar da igreja de Araçatuba e nós lutamos com muitas coisas, né? Assim, eu me lembro que nós, ainda congregação, ainda lá na casa de uma pessoa que eu acho que é parente do presbítero Wilson, acho que ele é irmão da dona Ceni, eu não lembro agora direito, mas nós tínhamos essa casa para nos reunirmos. Tudo foi assim foi tratado com bastante carinho e atenção com a minha chegada. Então providenciaram melhorar o púlpito, providenciaram uma mesa de ceia com uma madeira legal, uma madeira bonita. Tinham os panos que cobriam, né, os elementos da ceia. Eu me lembro que uma vez foi perguntado para mim se podia ter uma toalha, né, aquelas toalhas, na verdade não é pano, né, essa expressão, me perdoe aí, irmãos, mas aquelas toalhas bem bonitas de mesa, né, me perguntaram se podia ter, eu não sei se foi a Márcia que me perguntou se podia ter essa toalha, porque era uma toalha azul, mas era muito bonita mesmo, e eu disse que não teria problema nenhum, que ficaria muito bonito. Eu me lembro do piano que foi comprado, acho que alguém vendeu um carro para comprar o piano, se eu não me engano. E era um piano muito bom e a Márcia tocava, a Viviane, né, também tocava quando ela estava na cidade, quando ela vinha. Eu me lembro assim dos cuidados que tinham com a congregação. Eu me lembro que foi feita uma sala para mim na época que eu cheguei, com a mesa, com o armário. Eu me lembro da sala das crianças, das reuniões que a gente fazia de treinamento para as professoras darem aula para as crianças. Eu me lembro de muitas vezes, como eu já disse, ir comer churrasco na casa dos irmãos. E eu me lembro muito bem da questão de como nós conseguimos comprar aquele lote, que eram, na verdade, 2 lotes, perto da casa do Hector. Era numa esquina, perto da casa do Hector, que era também de esquina. E depois tinham os lotes, o lugar onde é a igreja hoje, era bem de frente à casa do seu Miro. E agora, eu não sei se era do seu Miro. Seu Miro, dona Leonice, me ajuda aí depois a lembrar se é verdade isso aqui que eu estou contando. Pelo menos com sinceridade que eu estou falando, né? Eu me lembro que eu acho que era do seu Miro o lugar. Ou era de alguém conhecido dele, eu não lembro. E a gente sonhou que talvez fosse melhor do que aquele lugar, que ainda que fosse um pouco mais espaçoso, que nós fôssemos para uma avenida de 2 mãos, uma avenida que tinha tudo para prosperar,
para ficar muito melhor, para ficar muito mais valorizado. Inclusive é a mesma avenida que na época era a casa do Ferraz e que hoje é a avenida da casa do presbítero Wilson e da Luciane. Então, eu lembro que a gente começou a sonhar com isso. Eu ia lá para aquele terreno e eu ficava com os braços assim em cima do muro, olhando para dentro do terreno, seu Miro limpando, seu Miro plantando coisa lá, ele gostava disso, né? E eu me lembro que eu ficava pensando e sonhando se a gente ia conseguir construir aquele lugar, se eu iria ver sendo construído aquele lugar, né? E aí foi quando nós tivemos a ideia de trocar lá nesse lugar onde os irmãos se reúnem hoje. Já tinha uma estrutura, eu acredito até que essa estrutura foi aproveitada no que ela podia ser aproveitada. E foi sonhando, a gente foi conversando, depois eu levei os presbíteros lá, depois a gente foi orando, até que nós conseguimos fazer a troca. Nós trocamos aquele lote lá perto da casa do Hector, por aquele lote com aquela construção naquela avenida principal. E eu tenho certeza, irmãos, que essa foi uma atitude assim muito importante para a vida da igreja de Martinópolis. Porque vocês agora se reúnem em um lugar extremamente visto, né? É uma avenida, ainda que não seja a avenida mais movimentada, apesar de que agora eu não sei se ela é a mais movimentada, mas é uma avenida da cidade, ela fica na mesma avenida da igreja matriz da cidade. Tudo isso é muito positivo para a igreja ser vista, né? Então eu realmente agradeço muito a Deus, porque Deus nos deu naquele momento a visão de que nós poderíamos fazer isso. Eu acho que essa conversa, eu acho que a primeira vez que eu falei com alguém sobre isso foi até com o seu Miro. Por isso que eu acho que era do seu Miro, né, o local. Então, depois eu levei isso para os presbíteros e assim, eles entenderam e apoiaram, e a gente fez a troca. Eu acho que nessa época que eu ainda estava na igreja, acho que já tinha sido feita a troca. Só que nós tínhamos muitas lutas para construir. E eu saí daí e não vi a igreja ser organizada, né? Isso eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque houve organização depois que eu saí. Mas eu não vi, eu não era pastor da igreja, a igreja sendo organizada, e nem fui o pastor da igreja no período em que ela estava sendo construída, né, e no período em que ela foi inaugurada. Eu nunca estive, né, na igreja já inaugurada, eu estive quando ela ainda estava sendo feita, se eu não me engano, 2012 ou 2013, quando eu estava, acho que eu estava até indo para os Estados Unidos, mas os irmãos viram, né, que eu estive aí, né, eu estive pregando aí no aniversário da igreja, eu não lembro agora de quantos anos. Mas são coisas que são muito presentes assim na minha mente, que me fazem ter muita alegria de ter participado de tudo isso. Todas as igrejas têm suas lutas, suas dificuldades, e eu tenho certeza que vocês tiveram muitas lutas e dificuldades durante esse tempo que eu não estive aí. Eu sei que vocês superaram assim muitas dificuldades para construir esse local de culto. Muitos irmãos foram muito generosos. E eu espero que toda a honra e toda a glória seja dedicada ao Senhor por todos esses dias, por todos esses meses, por todos esses anos que o Senhor tem sustentado a igreja aí em Martinópolis, que é a nossa cidade do coração, aí no interior de São Paulo, né? Nós temos muito amor. Às vezes eu fico dizendo para a Tatiana que quando eu me aposentar, eu acho que eu vou embora para Martinópolis. Eu fico dizendo assim. Aí eu me lembro, mas será que ainda tem aquelas queimadas, né? Aquela fuligem e tudo mais, que chegava não tem, porque agora é obrigado, né, a ter a máquina e tudo. Então eu pelo menos assim, quem sabe um dia a gente não volte na minha aposentadoria, né? Quando a gente tiver velho já aí para passar os últimos dias das nossas vidas aí com os irmãos que ainda lembrarem de mim, né?
Claro, né, isso aqui não é nenhuma promessa, é simplesmente uma constatação, né? Quem sabe um dia Deus não nos proporciona ter a minha vida aposentada aí, porque é uma cidade que eu tenho excelentes lembranças, a qualidade de vida, a tranquilidade, a forma de viver, né? É assim, a gente tem muita saudade, que os irmãos sintam realmente felizes em poder viver numa cidade tão boa, tão legal de a gente viver. Então, peço que os irmãos também nos coloquem em suas orações. E eu vou pedir, depois desses 15 minutos que eu aqui estou expondo a minha alegria, eu acho que tudo isso eu poderia dizer que é a minha alegria mesmo, é a minha satisfação, realmente uma coisa do fundo do meu coração, irmãos, o quanto eu fico alegre, quanto a Tatiane ficou alegre em saber que nós iríamos aí pregar e reencontrar os irmãos e comer coisas que os irmãos faziam para mim com tanto amor e carinho. Eu espero que a gente consiga voltar aí o mais rápido possível. Inclusive, eu ia até ano passado aí, eu tinha falado com alguns irmãos, mas depois veio o convite para irmos para pregar aí no aniversário, então eu resolvi ir somente nessa data. Aí veio tudo isso, nós vamos agora, se Deus assim permitir, no segundo semestre, ou no primeiro semestre de 2021, se Deus quiser, vamos eu e todas as crianças aqui, talvez estejamos indo de carro, mas a gente, se Deus quiser, a gente chega aí. Eu queria meditar com os irmãos, vai ser uma meditação breve, simples. Como eu disse, eu não tenho muita habilidade com essa via aqui, mas nós vamos tentar fazer o melhor. No livro dos Salmos, livro dos Salmos, Salmo 127, capítulo não existe nos Salmos, né? Salmo 127, que diz assim, que é um cântico de romagem, cântico de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos ilumina nessa palavra que precisamos transmitir aos irmãos, nesse momento em que eles comemoram 10 anos de organização eclesiástica. Senhor, fortalece esta igreja, fortalece o reverendo Alencar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor proveu a esta igreja, nosso irmão, para pastoreá-los. Aquilo que nós nem sabíamos lá no passado, coisa que estava oculta a nós, mas que no teu plano estava límpido e certo o que aconteceria, como veio de fato acontecer, que aquele evangelista lá, que nós tínhamos contato, hoje, agora, é o pastor da igreja. Toca, Senhor Deus, este rebanho para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ele teve no coração dele, juntamente com os presbíteros, esse desejo no coração de me proporcionar essa alegria indizível, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cânticos de romagem, eles são, na verdade, os cânticos da peregrinação do povo de Deus. Esses cânticos, eles revelam uma grande fé que o povo tinha, né? E, aparentemente, o fato dele ser de romagem, né, no caso, o Salmo 127, parece que não diz muitas coisas para uma pessoa que não conhece o contexto em que esses cânticos eram entoados. Existia muitas prescrições, né?
Eu acho que a maioria dos irmãos conhece, eu não preciso explicar detalhadamente como eram essas prescrições a respeito dos cultos, a respeito dos sacrifícios, a respeito das festas judaicas. Basicamente, todo o povo de Deus, em algumas datas específicas ao longo do ano, deveriam se dirigir a Jerusalém para adorar depois que a arca do Senhor foi levada para Jerusalém. Antes disso, quando elas estavam, em outras cidades, antes do período de Davi, as pessoas deviam também se dirigir até o lugar onde estivesse o tabernáculo para adorar a Deus, fazer os sacrifícios e praticar as festas, cumprir esse papel de festejar religiosamente as coisas que o Senhor Deus havia dito que precisavam ser lembradas. Então, muitas dessas pessoas, elas saíam de lugares muito distantes de Israel. Jerusalém na época, ficava ao sul, as cidades onde antes estava o tabernáculo também eram próximas a Jerusalém, não eram longe. Então, muitas e muitas vezes, essas pessoas, depois de ocuparem a terra prometida, elas tinham que deixar suas terras, suas casas, seus animais, seus negócios, nas cidades, vilas, nas fazendas onde eles moravam, eles deveriam se dirigir até Jerusalém. Em algumas festas você tinha uma semana de festa, em outros momentos do ano você tinha um mês em que muitos ficavam em Jerusalém. Então, irmãos, quando Deus chamava o seu povo para o culto, era num contexto de confiança na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu acho que se perde quando as pessoas elas leem os cânticos de romagem, porque os cânticos eles eram entoados enquanto eles iam para o templo, enquanto eles iam para Jerusalém adorar a Deus, deixando para trás os seus bens, os seus negócios, as suas casas e etc. E o que tinha de perigoso nisso? Qual era o perigo que envolvia uma convocação dessa, Basicamente, irmãos, o território de Judá e de Israel como um todo não era um território pacificado. Existiam muitos inimigos em torno do território de Israel. Muitas invasões eram promovidas pelos filisteus e por outros tipos de povos daquela época. Tanto é que você vê Davi, Saul, por exemplo, voltando um pouquinho. Saul foi constituído rei para guerrear contra os inimigos. Essa era a principal função dele como rei na terra do Senhor Deus, a terra prometida pelo Senhor Deus. Ele tinha que proteger a nação, ele tinha que entrar em guerra quando fosse necessário entrar em guerra, ele tinha que defender Israel, coisa que muitas vezes ele falhou em fazer, tanto é que a história célebre do Golias, ela se dá nesse contexto, ela se dá no contexto em que Saul falha em proteger o povo de Deus e o ungido de Deus para ficar no lugar de no lugar de Saul, foi Davi, e ele teve força da parte de Deus para derrotar o gigante Golias. Então, era uma situação de muita dificuldade. Além disso, os cânticos de romagem, eles tinham um contexto em que as pessoas, por conta do perigo, se acrescenta a questão do perigo, a possível, muito real, possibilidade de eles perderem animais, eles perderem grãos, eles perderem alguma parte do seu território, da sua fazenda. Por quê? Porque eles saíam com seus parentes e iam até a terra de Jerusalém, até a cidade de Jerusalém, para adorar a Deus. Além de tudo, mais um além de tudo aqui, eles pegavam parte de seus lucros, de parte de seus animais, parte de seus cereais, e levavam para entregar ao templo, para entregar como dízimos e ofertas no templo. Então, mostra claramente que eles eram realmente pessoas que confiavam muito em Deus. Eles
para atender ao chamado de cultuar a Deus, eles deveriam ter consciência de que Deus era o Deus que protegia, guardava e livrava o seu povo, os seus, aqueles que pertencem ao Senhor, inclusive no sentido financeiro. Na época de Salomão, que foi o autor do Salmo 127, isso era igualmente verdade. As pessoas viviam nesse mesmo contexto. E é por isso que o Salmo 127 ele tem essa característica de enfatizar esses aspectos familiares, esses aspectos dos filhos, esses aspectos relacionados à proteção, a trabalhar, porque as pessoas paravam também de trabalhar. Não é como hoje, em que as pessoas, quando param de trabalhar, o empregador tem a obrigação de pagar as férias, ou o empregador tem a obrigação de pagar um terço de férias, ou o empregador que tem todo um sistema lá que ele coloca alguém para trabalhar no lugar dele e ele pode sair para ir passar um mês cultuando a Deus em festa e etc. Não é assim, naquela época não era dessa maneira, né? Então, o Senhor, se ele não edificasse a casa, seria vão que as pessoas trabalhassem. Porque imagine você sair um mês de casa, deixando tudo para trás e vai cultuar a Deus, vai para as festas de Israel e etc. Se a pessoa não tivesse muita certeza que a casa dela estava consolidada em Deus, ela simplesmente desobedecia, irmãos. Ela não ia para as festas, ela não ia cultuar, ela não ia praticar a Páscoa, né? Ela não ia fazer isso. Ela não iria dar os bens dela num momento de dificuldade, por exemplo, que muitas vezes o povo passava por dificuldade, como nós estamos enfrentando agora, e elas necessitavam permanecer obedecendo a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, etc. Então, por isso que o Salmo 127 ele tem essa importância para nos dar algum contexto para hoje. Sim, se você edificar com todas as forças das suas mãos, mas Deus não edificar a sua casa, é em vão você trabalhar. Existem pessoas que trabalham tanto e nunca têm nada. Elas nunca constroem nada, elas nunca conseguem nem se sentir satisfeitas com aquilo que elas conquistam. Por quê? Porque é vão, trabalho vão, porque Deus não está envolvido nesse trabalho, o motivo de eu trabalhar não é a glória de Deus, não é cumprir um propósito divino com aqueles bens que Deus me dá, é simplesmente algo vazio com um propósito em si mesmo. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que adianta desobedecer a Deus em nome de coisas que a gente julga que são mais importantes do que a própria palavra de Deus e que o próprio Deus? As pessoas hoje, elas foram levadas coercitivamente quase para dentro de suas casas, sob ameaça e etc., proibidas de sair em nome de um mandamento que é inferior, por exemplo, ao mandamento de cultuar a Deus, de adorar a Deus sobre todas as coisas e dar ouvidos à palavra de Deus acima de qualquer coisa. Então as pessoas hoje elas estão muito mais com a sua própria força, protegendo as suas vidas, do que propriamente esperando em Deus, que nos dá os meios secundários para nos protegermos, ou seja, fecha a porta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que uma porta, quando o bandido ele quer realmente entrar, não vai impedir dele entrar, ele vai atirar, ele vai derrubar, mas nem por isso a gente vai e deixa de fechar a porta. Mas a gente tem consciência que qualquer hora que um bandido quiser entrar, ele entra. Se nós não tivermos como nos defender, ele vai entrar, ele vai nos roubar, ele vai fazer todo tipo de atrocidade, porque ninguém contém um bandido decidido a fazer o que é mal, a não ser o Senhor. É vã, então, irmãos, a gente fiar a nossa confiança no que é transitório. É bom que a gente edifique a nossa casa? É bom, mas sob o Senhor. É bom a gente guardar a cidade? É bom, mas sob o Senhor, não fora daquilo que o nosso Deus ele nos ensina que é um verdadeiro e legítimo cuidado
pelas nossas vidas e pelos nossos bens. Que é a discussão que está aí, né? Hoje em dia as pessoas falam de proteger vida, de proteger o emprego, como se essas coisas fossem contraditórias. E não, irmãos, Deus nos ensinou que nós devemos proteger a vida e proteger os bens, né? A propriedade privada, o emprego, o trabalho, tudo isso a Bíblia fala. Mas ela fala que tem que fazer isso de uma maneira. E a gente sabe que se nós não fizermos dessa maneira, é vão. É trabalho vão. Aí ele fala no versículo 2 assim, inútil vos será levantar de madrugada, que é uma coisa muito comum numa pessoa que está ansiosa. Então, a pessoa quer tanto trabalhar, porque ela está com tanto coisa que ela acha que tem que ter, que tem que comprar, que tem que pagar, e às vezes até se compromete muito mais do que o que deveria, e acaba tendo essa necessidade de trabalhar mais do que o que deveria. A Bíblia diz que é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, levantar muito cedo e dormir muito tarde. Sem confiar em Deus, isso é inútil. Você trabalha, se esforça, mas a sabedoria de Deus, ela nos diz que aos que Deus ama, Ele dá até quando eles estão dormindo. Então, pastor, a gente poderia ficar em casa ad eterno, esperando a proteção de Deus, esperando que a comida surja na nossa casa porque tem um vírus fora de casa? A Provérbios diz que o preguiçoso, ele diz que tem um leão fora de casa e ele por isso não sai, com medo de perder a vida para o leão. Evidentemente que ele ficando em casa, ele não vai comer e vai morrer do mesmo jeito. Não é sábio você simplesmente trancar as pessoas dentro de casa. Esperando pelo quê? Vindo de onde? Porque o meio pelo qual Deus disse que nós deveríamos buscar o sustento para a nossa casa é o trabalho. Então, nós deveríamos trabalhar com cuidado. Então, ficar em casa é confiar em Deus? Não. Sair feito um doido, sem nenhum tipo de cuidado e proteção, é confiar em Deus? Não. Cuide da sua vida, cuide dos seus parentes, cuide da sua família. Trabalhe para sustentar também a sua família. Porque, caso contrário, não vai sair do céu simplesmente porque você está com medo de algo que possa te acontecer. Então, como é que se torna inútil trabalhar para cuidar da sua vida? Quando é que se torna inútil você não trabalhar porque você sabe que Deus te dá enquanto dorme? Simples. Quando é que isso se torna inútil? Quando você não pratica o trabalho da maneira como a palavra de Deus diz que você tem que praticar o trabalho. Não só a maneira como você tem que praticar o trabalho, mas também o propósito pelo qual você trabalha. Então, assim, qual é o propósito do seu trabalho? Qual é o fim do seu trabalho? Qual é o motivo último do seu trabalho? Que você sai todo dia para buscar o pão de cada dia, para a sua família. Ele precisa estar adequado ao propósito das Escrituras. E o maior e mais sublime propósito para todo dia trabalharmos, sairmos para cumprir o 8º mandamento é: não há outro motivo senão a glória de Deus. Irmãos, não existe motivo que vá além desse motivo. A glória de Deus é o que deveria nos fazer sair de casa todos os dias. Em segundo lugar, evidentemente, é o sustento da nossa casa, porque assim nós também cumprimos o mandamento. Depois ele vai falar justamente de algo que parece contraditório, mas não é, irmãos, porque é justamente esse equilíbrio que eu estou colocando aqui para vocês. Então, Deus dá enquanto nós dormimos, mas ao mesmo tempo, o versículo 3 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão, a recompensa.
Por que que o filho era visto dessa maneira? Porque o filho, ele era a força do trabalho de um pai junto com ele. E também, quando ele chegava, o pai chegava numa idade que ele não conseguia mais trabalhar, os filhos era que cuidavam da propriedade, cuidavam do bem-estar dos seus pais, eles era que tratavam na velhice, né, os seus pais. Então, veja, a confiança em Deus não anula o trabalho e não anula o descanso em Deus, que seria um resguardo, vamos dizer assim, contra o excesso de trabalho por ansiedade, por querer proteger a sua vida com a sua própria força. Nós temos que estar prontos para não caminharmos pensando que enquanto caminhamos é simplesmente por nossa força e por nosso equilíbrio. Não, nós não caminhamos simplesmente porque temos força e equilíbrio de nós mesmos. Nós fazemos isso porque o nosso Deus, ele misericordiosamente, ele nos dá força, equilíbrio e percepção que nós temos isso. Então, a herança do Senhor são os filhos, e é por isso que o versículo diz que eles não só são uma herança de Deus para nos proteger na velhice, mas eles também, em termos financeiros, mas eles também são proteção das nossas vidas em termos de perigo de violência, de invasões, como aconteceu naquela época. O versículo 4 fala justamente isso. São como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a aljava. Por que que é feliz? Porque na hora que nós vamos ser, no caso, nós idosos, no caso, um dia que eu fui idoso, os irmãos naquela época, né, viviam dessa maneira. Os idosos, aquele que não tem força para pegar numa espada, que não tem força para pegar num arco, o filho dele ou os filhos dele teriam força suficiente para, quando os inimigos pleitearem a porta de sua nação, a porta de suas propriedades, eles teriam quem resistisse ao inimigo, ou seja, os seus filhos. Então veja que esse salmo, concluindo, ele é um salmo que fala sobre responsabilidade e soberania de Deus ao mesmo tempo, mas evidentemente sob a soberania de Deus. Então, nós sabemos o que Deus quer de nós, mesmo em um ambiente ou numa situação que aparentemente seria desfavorável, porque as pessoas deixam as suas terras, deixam as suas casas e vão para Jerusalém adorar. Então elas confiam por causa do mandamento de Deus. Deus disse, venha, eu vou cuidar de você. Então Deus disse que eles deveriam ir, porque Deus cuidaria deles. Inclusive existiam sabáticos, né? Se trabalhava 6 anos na terra e no 7º a terra não podia ser usada. Se trabalhava 6 dias na terra e um dia não podia ser usada. Se trabalhava 49 anos e no ano 50, não sei nem como é que fala isso de outra maneira, no ano lá 50, as pessoas tinham que parar de trabalhar e não podiam trabalhar durante aquele período. Então, nós temos uma realidade bíblica em que Deus nos chama para confiar nele, sem sermos negligentes com os meios que ele também nos dá para trabalhar e nos proteger. Então, nós temos que ter pessoas que puxem o arco, que segurem a espada, guerreiem para nos defender, como foi o caso de Saul, de Davi, de Salomão, de tantos outros reis que foram para a batalha sob as ordens de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos colocar toda a nossa força em batalhas, em reis, em poderosos, ou na força do nosso trabalho para ganhar dinheiro. Nós temos que, acima de tudo isso, confiar em Deus e que estes são meios que Deus nos dá. Então, não adianta viver ansioso, não adianta viver morrendo de antecipação por causa desse vírus, não adianta a gente achar que vivendo dentro de casa nós estamos fazendo certo. Eu entendo, com todo respeito aos irmãos, para mim, como pastor, o meu conselho é: nós não deveríamos obedecer cegamente os governantes quando esta obediência toca
quando essa obediência fere a obediência a Deus. Então, ninguém tem que obedecer cegamente, absolutamente, a governantes quando esta ordem dos governantes contraria os mandamentos de Deus. Por isso, confie em Deus, atenda à convocação do Senhor, cultue a Deus e o Senhor, nesses momentos em que nós estamos obedecendo a sua palavra, Ele cuidará de nós. Não andemos ansiosos por coisa alguma, porque já disse o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu não conheço a todos, acho que hoje já tem muita gente que não é da minha época, mas eu quero dirigir aqui uma palavra especial àqueles que foram minhas ovelhas. Quero dizer que com muita saudade, com muito carinho e com sinceridade, eu quero dizer que tenho muita saudade dos irmãos e tenho muito amor pelos irmãos e todos estão guardados aqui no nosso coração. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra simples, que nem de perto honra a memória e o quanto esses irmãos são importantes para a minha vida, para a vida da Tatiane e da Valentina. Ó Deus, o que eu te peço é que eles sejam guardados pelo Senhor e sejam firmes e estejam firmes no Senhor. Que ouçam essa palavra e que meditem em cada uma destas palavras, Senhor Deus, que foram aqui mencionadas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.